na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Por que ele diz eu sou o caminho? O caminho, entende-se que só há um caminho. Senão ele diria eu sou um dos caminhos. Tomé, como sempre, cheio de dúvidas. E Jesus, como sempre, todo paciente. Toda paciência, toda longanimidade estava com ele. Tomé, fica preocupado para onde, para quem, quando, que horas, que dia. Me segue, me serve, anda comigo. Mesmo que eu não esteja aqui, ele vai continuar falando ali depois. Eu não vou estar fisicamente mais com vocês, mas eu vou subir e vou pedir ao Pai que envie outro Consolador, que envie o Espírito Santo. Ele vai vos guiar pelo caminho da verdade. E nós somos bem-aventurados porque temos o Espírito Santo para nos guiar. O que seria de nós se fôssemos guiados pela cabeça humana? O que seria desse mundo, pessoal, se nós fôssemos guiados pelo entendimento, pela sabedoria humana? Porque cada um pensa de um jeito. O ser humano, na sua grande maioria, só pensa em si próprio, em se beneficiar. Muitos até usando do Evangelho, usando da palavra de Deus, usando do nome de Jesus para alcançar status, posição, lidando com almas como se lidasse com produto, fazendo da igreja como se fosse um comércio, uma empresa de negócios, uma feira de troca. Mas graças a Deus que nós somos guiados pelo Espírito Santo para que ninguém nos engane. Jesus disse: muitos vão dizer, ó, o reino de Deus está ali. Não, o reino de Deus é lá. Não, o reino de Deus é aqui. Ele disse: não vos enganeis. Quando alguém disser ei-lo ali ou lá, o reino de Deus está dentro de vós. Quando há sinceridade, quando há pessoas que elas pensam que é o lugar, que é o fulano, que é o beltrano, que atrapalha ela no seu relacionamento com Deus. Para que um dia você esteja morando no reino de Deus, quem quer? Hoje o reino de Deus tem que estar morando dentro de você. Olha que interessante isso. Hoje eu trago o reino de Deus dentro de mim, para que um dia eu possa morar no reino de Deus. Eu falei semana passada para vocês que nós iríamos continuando aqui o estudo sobre o arrebatamento. E eu disse às pessoas que hoje nós iríamos falar sobre o que vai acontecer depois do arrebatamento. Depois que Jesus voltar, depois que a igreja subir, que os pastores, homens de Deus subirem, que os obreiros salvos subirem, que os membros salvos subirem. Não é quando os crentes subirem, porque muitos crentes vão ficar, pastores também, obreiros também, esposas de pastores, grupo de louvores que vão ficar.
Porque não é o que eu faço para Deus que me salva, é o que eu sou diante do meu Senhor que vai me salvar, que garante a minha salvação. E o Espírito Santo vai subir também. Tudo que for de Deus vai subir. A igreja do Senhor Jesus vai subir. E como é que vai ser depois? Porque a vida continua. Serão mais 7 anos, aonde vai começar a surgir o anticristo. A grande tribulação. E haverá por alguns anos, no reinado do anticristo, haverá muita fartura. É claro que ele vai fazer de tudo para que as pessoas se iludam, achando ser ele o Cristo até, enganando a muitos, unificando a moeda, marcando as pessoas com uma espécie de um chip, com a marca 666, as pessoas vão comprar, não vão ter mais, já está aí para ser aprovado inclusive, e eu acho extraordinário, a tecnologia avançada de colocar um chip na pessoa, onde ela não precisa de cartão de crédito, não precisa de RG, de CPF, de habilitação, para nada, simplesmente haverá uma marca, um código de barra e um número. A pessoa vai fazer uma compra, chega no caixa do supermercado, estende o braço, pega aquele leitor de código que passa no pacote de farinha e passa no braço aqui, embaixo da pele, tem ali um código e já faz como é que chama? A transferência do dinheiro da conta sua para a conta do supermercado, está paga a compra. Vai no posto de combustível abastece, vai lá, passa ali, pagou o abastecimento. É uma coisa fenomenal. Mas tudo já de forma estratégica, Satanás preparando as pessoas para fazer o que está escrito aqui, marcá-las com a marca da besta. Porque todas que tiverem a marca da besta já estão condenadas. Após a volta do Senhor Jesus, como ficará o mundo após o arrebatamento? Êxodo 12, verso 30, acha aí para a gente colocar, atenta para isso aqui, ó. O dia seguinte do arrebatamento será um dia diferente de todos os outros dias. Não teve nenhum dia, pessoal, antes igual ao dia seguinte ao arrebatamento. Eu não vou estar aqui para ver. Acredito que você não queira estar também. Será um dia de tristeza, de angústia, de dor e de revolta. Imagina você, todas as casas, um morto, um desaparecido, um filho que sumiu, a esposa que desapareceu, a neta que desapareceu. Versículo 30, e Faraó levantou-se de noite, olha o que diz, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse o quê? Morto. Então vai ser algo semelhante ao que aconteceu na saída do povo de Israel do Egito em direção à terra de Canaã. Deus disse, olha, à meia-noite vai passar o anjo da destruição e o primogênito vai ser abatido. E o povo de Israel arrumou as coisas e partiu em direção à terra de Canaã. Mas o Egito ficou, Faraó ficou, os egípcios ficaram. E a Bíblia relata que o clamor era intenso por toda a terra, porque não havia uma família que não tivesse
um morto. Você consegue imaginar quando Jesus voltar e levar os seus, as pessoas saindo de manhã de casa, desesperadas, indo aos terminais rodoviários, aeroportos, policiais, dando queixa, reclamando, perguntas que muitas vezes não terão respostas. Pessoas procurando seus entes queridos, apavoradas, e muitos sabendo, não querendo acreditar, mas sabendo que foi o Senhor Jesus quem voltou, e que ela não subiu, que ela poderia ter subido também, mas porque num descuido que deu, porque assim como nós não sabemos o dia nem a hora, sabemos que o que era para acontecer já aconteceu antes da sua volta, então cabe a cada um de nós estarmos apercebidos e preparados, porque pode ser a qualquer momento. Nós falávamos semana passada, quando a Bíblia, o próprio Senhor Jesus orientando os seus discípulos, disse: ai das grávidas e das que amamentam, quando seus filhos serão tirados dos seus braços, do seu ventre. 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. E nesse dia não vai dar tempo para mais nada. Nada que a gente queira fazer. Imagina as pessoas indo para a igreja, pedir uma oração, mas quem poderia orar por ela, já não se faz mais presente nesse mundo. A pessoa orando e sentia aquela frieza, porque o Espírito Santo que confirmava, que trazia a certeza ao coração dela, que a oração estava sendo atendida, o Espírito Santo não estará mais no meio do povo. Se há frieza hoje, imagina quando o Espírito Santo for retirado desse mundo. Nós já vemos a intolerância, as pessoas que não têm mais respeito umas com as outras. A Bíblia diz inclusive que no fim dos tempos o amor de quase todos se esfriaria. E isso que hoje nós, como eu disse a vocês, somos privilegiados, porque temos no nosso meio a ação do Espírito Santo. E quando Ele não estiver mais agindo, na volta do Senhor Jesus, aqueles que creram, aqueles que pregaram e até anunciaram que Ele ia voltar, acabarem ficando. Olha o que diz aqui, ó: o mundo estará mergulhado em um verdadeiro caos, todos procurando uma explicação para o acontecido. Imagina aí, centenas de pessoas nos postos policiais, tendo em mãos objetos, pertences de seus parentes desaparecidos. Eu vou lendo, você vai imaginando, querendo uma explicação convincente para o desaparecimento. O mundo inteiro, fábricas fechadas, e alguns funcionários até comparecerão, não para trabalhar, mas para ver quantos companheiros de trabalho também desapareceram. Na maioria das escolas não haverá aulas. Todos estão em busca de explicações. Nos centros das cidades, os bombeiros ainda trabalhando arduamente para conter os restos de incêndio e remover os destroços de aviões, de carros, sucatas que ficaram no meio das ruas devido aos acidentes ocorridos no momento do arrebatamento. É claro, o piloto do avião foi arrebatado, 250 pessoas a bordo. Porque se o piloto está salvo e for na hora do voo que Jesus voltar, ele já está até mais perto, né? O maquinista do trem
com 20, 30 vagões, milhares de pessoas, e de repente o trem desgovernado. Hoje ainda descarrilhou um trem, né? Lá na sua terra natal. Imagina a tragédia, os motoristas em alta velocidade, caminhoneiros arrebatados. A dor, o pranto, o choro e o desespero será intenso. A Bíblia fala, quer ver? Daniel 12, vamos abrindo aí. Se você for rápido também abra a sua, depois você lê em casa com calma de novo. Você imagina, de repente a TV interrompendo a programação e dando a notícia, centenas de pessoas desapareceram. A Igreja Cristã Templo dos Milagres ficou vazia na noite de quarta-feira. Amém, pessoal? Ou você não crê? Caso seja numa quarta-feira, quinta-feira acredito que tenha culto, e o pastor Éder vai estar aí para fazer o culto à noite, ele falou. Ele disse que vai estar aqui, já está dizendo o seguinte: pode vir que eu estarei aqui, vou atender a todos, e o pastor Eduardo ali dando uma força também, e o obreiro Sérgio vai estar na Bíblia ainda, não? E de tudo isso nós vamos ver as pessoas se lembrarem que elas tiveram oportunidade e levaram na brincadeira, acharam que era uma loucura, acharam que não era bem assim, que não é, o pastor não tinha tanta razão no que dizia, e é exatamente dessa forma que Satanás trabalha. Mas a Bíblia é tão clara, pessoal. Daniel já dizia, olha só, Daniel 12, haverá um tempo de angústia, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, coloca aí, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, inscrito aonde, igreja? No livro. A revelação que Daniel recebeu há centenas de anos atrás. Haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. Nem na tragédia do dilúvio, porque no dilúvio nem deu tempo para as pessoas se apavorarem, porque elas foram morrendo aos poucos. Na volta de Jesus vai ser assim, ó. Quando a pessoa piscar o olho, que ela abrir, quem foi, foi. Quem está salvo foi, como disse Daniel, aquele que foi achado, o que mesmo? Olha aí, ó. O teu povo, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Não é brincadeira, é de estremecer a nossa carne, é de gelar o coração. Aqueles que já morreram serão ressuscitados e irão subir. Os que estão salvos, ele diz, ressuscitarão uns para a vida o quê? Eterna, e outros para horror e vergonha eterna. E aí, após a volta do Senhor Jesus, os que aqui ficarem vão ser convocados para receber a marca. Aí, como eu dizia para você, a pessoa só vai comprar se ela tiver a marca. Não vai existir
É uma única moeda? Não vai se aceitar mais dinheiro em espécie? Vai viver como? Vai comprar como? Vai comprar comida de que forma? Vai se alimentar, vai se vestir de que forma? Vai pagar as suas contas de que forma? Só que tem uma coisa, não aceita a marca, morre. E a única forma da pessoa que ficou depois da volta de Jesus, ela poderá ser salva. Alguns serão. Eu já vou ler para você o que vai acontecer depois desses 7 anos. Só que ela só vai poder ser salva com a sua própria vida. O sangue do Senhor Jesus já não perdoará mais pecados. O sacrifício do Senhor Jesus vai até o dia da sua vinda, até o dia da sua volta. Hoje você pecou e você se arrependeu e pediu perdão em nome de Jesus, o sangue dele te lava. Depois da volta dele, é com o seu próprio sangue, é com a sua própria vida. A pessoa vai ter que negar, como era lá em Roma, nas arenas, quando colocavam as pessoas na arena com os leões e dizia: nega esse Jesus, ou então os leões vão estraçalhar você. As pessoas morriam confessando Jesus Cristo como seu Senhor, e aqueles que negavam, não acontecia nada com eles. Mas e se depois eles se arrependessem, ainda poderiam alcançar a salvação. Só que agora é diferente. Aqueles que não aceitarem antes da volta do Senhor Jesus ficarão e terão que dar a sua própria vida, se desejarem a salvação. E a Bíblia diz que até a morte vai fugir da pessoa. Até a morte vai fugir. Pessoas vão procurar a morte, e a morte vai fugir delas. Tão intenso será o sofrimento. Você imagina a pessoa se joga de um precipício, se joga do último andar do prédio, e ela não morre. Ela sente as dores, mas ela não morre. O sofrimento vai tomar conta, e o pavor vai tomar conta daqueles que ficaram, que não serão poucos, inclusive. Mateus 24, 19, lembra que nós lemos semana passada? 24, 19, vamos lá, diz aí o que? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, para que aqueles que têm a salvação hoje mantenham-se salvos até que Jesus volte. Os dias, têm sido abreviados. E mesmo assim nós vemos muitos se perdendo, que por causa de uma palavra sai da igreja, que por causa de um diz que me diz que sai da igreja, abandona Jesus por qualquer coisa, troca Jesus, troca a salvação por 5 minutos de prazer. Eu falava hoje no programa para as pessoas sobre o rapaz que Jesus citou, que ele estava feliz, dizendo o seguinte: colhi tanto, mas tanto, que não tenho nem onde guardar os meus cereais. A minha colheita foi a maior de todas. Eu vou ter que construir maiores celeiros. Não tenho nem aonde guardar, não tenho depósito para guardar tanta coisa que eu conquistei. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse:
louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E aí? Ele tinha bens para muitos anos, estava sossegado, né? Aí Deus falou para ele assim, ó, louco, hoje é teu último dia. Não adiantou de nada. Você não vai viver mais muitos anos. Essa noite pedirão a tua alma. E aí, para quem será? O que você tem preparado? Ele estava preocupado com os muitos e muitos anos, com o futuro, não sei de quem, com o pão de cada dia do filho, com o trabalho, com o emprego de manhã, um de tarde, um de noite. E o que adiantou? Naquela noite, pediu-se a alma dele. E se pedirem a sua alma hoje? Louca. Louco. Forte, não é? Deus dizendo, seu louco, está se matando, correndo atrás do vento. Pastor, eu não posso vir quarta-feira, eu não posso vir domingo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar o pedido, eu tenho que não sei o quê. Deus está dizendo para você, louco. Porque quem troca salvação por qualquer outra coisa é louco. Só pode estar louco. Nada é mais importante do que aonde vai passar a eternidade toda a sua alma. Em Marcos 13 diz assim, ó: naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Eu fico imaginando, pessoal, não o semblante daqueles que não conhecem a verdade, mas imaginando as pessoas que conhecem a verdade, que sabem que poderiam ter se convertido e não se converteram, e elas vão lembrar muitas vezes, quando o pastor dizia assim, olha, tal domingo, tal dia, nós teremos o batismo nas águas, e o coração dela fazia assim, ó, toque, 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 toque. E ela sabia que Deus estava falando com ela. E ela arrumava um jeito, arrumava uma desculpa, e dizia assim, nesse eu não vou, mas no próximo, Deus só sabe do meu coração. E esse eu não estou preparado ainda, mas ó, no próximo. E já se passaram 2, 3, 5 batismos, e ela está na mesma situação. Todas as vezes que se falava em perdão, em perdoar, e na hora já vinha a cena na mente dela, daquilo que ela deveria tirar de dentro do coração, e ela se contorcia de cá, se contorcia de lá. Eu fico imaginando a pessoa perder a salvação por causa de alguém, porque odeia o fulano, e o fulano subir com Jesus, e ela, porque odiava o fulano, ir para o inferno. Já imaginou? A pessoa perder a salvação por causa de alguém que foi salvo, porque ela não quis perdoar, ou porque ela não foi humilde de ir lá e pedir perdão, se arrepender, liberar o perdão ou se perdoar. Se martirizou uma vida inteira, e aquela pessoa que fez tanto mal para ela, se converteu, foi salva, e ela, além de ter vivido uma vida de injustiça, ainda morreu e perdeu a salvação.
Você consegue imaginar? Porque isso é justiça. Se a pessoa se converteu, não importa. O que ela fez foi apagado. Como diz a Bíblia, foi lançado no mar do esquecimento. Acabou. O profeta diz, Ezequiel diz, uma vida inteira de justiça. A pessoa andou uma vida inteira na justiça, sendo verdadeira, sendo leal, sendo honesta, pregando a verdade, fugindo da aparência do mal. De repente ela deu um deslize, e nessa hora ela morre. Nessa hora Jesus volta. Então toda aquela vida de justiça é esquecida, não é contado, ou não entra em consideração toda a vida que ela viveu de justiça. Ela falou a verdade a vida inteira. Antes de dar o último suspiro, ela mentiu. Perdeu a salvação. Assim também, a Bíblia fala que acontece com o ímpio, com o mentiroso, com o injusto, com o pecador. Ele viveu uma vida inteira no pecado, no engano, na mentira, na falsidade. De repente ele se converte aqui e Jesus volta. Ele está salvo. Se pudesse saber o dia e a hora, é ou não é? Sim ou não? Se soubesse o dia e a hora, mas não sabemos. Então cabe a cada um de nós cuidarmos da nossa salvação todos os dias, como se hoje fosse o quê? O último dia. Não adianta eu chegar para Deus e falar, não Deus, mas o Senhor sabe, eu te servi, minha vida inteira foi para ti, eu te obedeci, eu fui fiel, eu ia lá na igreja lá com o Nelson, o senhor lembra lá, fazia um back vocal com ele, eu estava lá, Deus. Mas na hora que chegou o seu último instante, você se deixou levar. Isso é justiça, é ser justo. Porque também se o pecador levar uma... Lembra do rapaz da cruz ao lado? Não tem a canção? Ele viveu, ele estava ali porque era bandido, era assassino. Não deu tempo nem de se batizar nas águas. Como é que esse batizado estava pregado na cruz já, né? Mas ele se arrependeu ali nos últimos minutos de vida e entrou com Jesus aonde? No paraíso. O rapaz foi inteligente, hein? O sujeito foi inteligente. Não tinha mais tempo para ele. Então, o que vai acontecer nós não temos dúvida. Você tem alguma dúvida quanto a isso que você ouviu aqui hoje? Você tem alguma dúvida de que isso realmente possa não acontecer? Porque se você tiver alguma dúvida, faça uma gentileza, pegue a sua Bíblia e dê de presente para alguém e não leia mais a Bíblia. Não abra mais a Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, se isso pode não acontecer, então faça uma gentileza para si mesmo. Não ore mais, não fale mais com Deus, porque quem está dizendo tudo isso é o próprio Deus. Então se eu não creio nisso que está sendo pregado, eu não creio na existência de Deus, eu não creio que Deus é real, eu não creio que existe céu e inferno. E o que ela sempre diz, sempre ela diz, desde que eu conheço ela, essa menina bonita ali, ó, ela sempre diz, amor, a gente nunca pode esquecer que existe o céu e existe o inferno. Nunca esqueça disso. Muitas vezes, quando eu estava chateado, revoltado com alguma coisa, sabe, a ponto de explodir com alguma coisa, ela chega e fala, ó, não esquece que existe o céu e existe o inferno. Aí eu já fico calminho na hora. Parece que deu um copo de maracujá para tomar. Eu falei, é verdade. Eu não posso esquecer que existe o céu e o inferno.
e para um dos dois lugares eu irei. E só depende de mim. Quer colocar os pés no chão? Quer levar a mão à consciência? Lembre que existe o céu e o inferno, que na hora você muda de opinião, que na hora você muda de ideia, você volta para a presença de Deus correndo. Agora, o que acontece com aqueles que foram arrebatados? Para onde eles irão? Porque aí não é o julgamento ainda. Aí tem um processo. Eu vou falar para você na próxima quarta-feira o que vai acontecer depois desses 7 anos. Só uma palhinha só, para instigar você a não faltar mais nenhuma quarta-feira, porque cada dia vai ficar mais forte. Quer ver? Coloca aí Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Nós vamos entrar no livro de Apocalipse a partir de quarta-feira que vem. Aí você vai flutuar na cadeira. Você vai dizer assim: Jesus amado, é verdade isso mesmo? Olha Apocalipse 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi queimada então a terça parte da terra, das árvores, e também toda a erva verde. Divide a terra em 4, 3 partes. Quando for lançada essa saraiva de fogo e sangue, a terça parte vai ser consumida por esse fogo. Vai ser algo devastador. Isso só na primeira trombeta. Serão 7. Irão tocar 7 trombetas depois da vinda de Jesus. Na primeira já vai acontecer isso aqui. A terça parte da terra será consumida pelo fogo. E aqueles que, e nós, pastor, que se formos arrebatados? Se formos já é dúvida, né? E ainda tem a segunda. Posso ler só mais a segunda? Posso ou não? Está lá em Apocalipse 16. O primeiro anjo tocou a trombeta e a terça parte da terra foi aniquilada. O segundo anjo, segundo flagelo, o segundo anjo, derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Imagina aí os oceanos, Índico, Pacífico, se transformando em sangue. As embarcações, todo o peixe, todo ser vivo vai morrer. A nossa imaginação está bem distante daquilo que vai ser, pessoal. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que tudo que você conseguir imaginar do que vai ser nesse dia, será 7 vezes pior. O que a tua imaginação conseguir alcançar, ainda será 7 vezes pior. Então, que o temor de Deus possa nascer no coração de cada um, para que verdadeiramente você esteja apegado a Ele e pronto, porque se você morrer hoje, você esteja salvo. Se Ele voltar, você suba com Ele.